Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos, então, continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso trabalho e estudo aqui que é feito e que se inscrevam no nosso canal e dê o like. Bem, o nosso estudo aqui é feito por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, cada capítulo é dividido por partes. Nos encontramos agora no capítulo de número 12, na terceira parte. Na terceira parte não, segunda parte, desculpe. Capítulo 12, na segunda parte, no número 7. Cujo título vem dizendo: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Bem, meus amigos, então, sem mais delongas, vamos dar início, ok? Número 7. Tendes aprendido que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Quem falou isso foi Mateus. Número 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão a essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não, mas que é aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Quer dizer, também será um absurdo arrancar o olho, né? Acentuada em todas as suas consequências. Seria condenar toda a repressão como mesmo legal e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhes todo medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face,
quando a outra for batida, e fazer sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirige vossos olhares para a frente, quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Bem, meus irmãos, aqui esse irmão está trazendo para a gente essas informações, né? O que Jesus quis dizer em dar a outra face, né? Dar outro lado. Eu entendo tudo isso aí de uma forma um pouco mais ampla. Eu acredito que Deus, né, é o Criador de tudo que conhecemos e de tudo que não conhecemos, que ainda iremos conhecer, não poderia deixar de nos assistir, de nos proteger, de nos amparar. Não poderia deixar que alguma coisa nos acontecesse injustamente, porque Ele é um Pai criador de amor e de justiça. Ele não permitiria nunca, né, que um filho seu fosse injustiçado em qualquer condição, seja aqui na vida encarnada ou seja na pátria espiritual. Esse é o Deus verdadeiro. Não esse outro, que as religiões, infelizmente, pintam, né, que Deus é bonzinho, mas vai castigar em dado momento porque faz alguém sofrer dessa forma ou daquela forma. Isso aí realmente são as religiões. Jesus veio e nos apresentou um Deus completamente diferente de tudo aquilo que temos até hoje. Ele veio para combater esse Deus que não existe. As leis de Moisés foram todas o quê? Mostravam um Deus vingativo, que condenava, que castigava, que mandava para o inferno, para o paraíso, separando seus filhos definitivamente, eternamente. Filhos esses que são dele. Deus não é pai do bonzinho, de Madre Teresa de Calcutá. Deus não é pai somente de Jesus Cristo. Não, é de todos. Quando será que nós iremos entender isso? Que Deus é pai de todos. É pai daquele que comete crimes. É pai daquele que tem uma vida amorosa, uma vida de dedicação ao próximo. Ele é pai de todos. E como pai de todos, ele não pode ter privilégio. Não é verdade? Ou dar privilégio para alguém. Ele não pode ter preferências. Claro que não. Vocês acham que Deus tem preferência para Jesus, comparado a nós? Claro que não. Deus é pai de todos. Como todo chefe de família, quando tem seus filhos, né, não tem preferência. É claro que isso não é uma regra, mas é uma regra geral. A própria moral humana nos diz que devemos agir assim com os filhos, sendo iguais para todos os filhos, não dando privilégio a um, né, e castigando o outro. Não é verdade? Então Deus é assim que eu vejo, muito mais amplo do que isso. Então se alguém te deu um tapa no seu rosto, meu amigo, pode ter certeza que aquilo ali, embora a gente não goste, ninguém gosta de apanhar, de ser agredido, mas aquilo ali foi para você aprender alguma coisa e com toda certeza você fez alguém, teve essa atitude com alguém, ou na vida atual ou na vida passada. Ok? Mas Deus fez isso? Não. Ainda tem mais essa.
Ah, Deus permitiu. Sim, você escolheu passar pela mesma coisa que fez alguém passar. Essa aqui é a verdade. Pois é, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho não permite que a gente admita as verdades, que foram todas escolhas nossas, a vida que levamos. Vamos lá. Agora vem a parte da instrução dos espíritos. Eles vão falar sobre a vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Agora você veja, isso daqui foi falado em 1860, certo? Então hoje as pessoas ainda se vingam. Foi ofendido, alguém falou mal, né? Falou mal de mim, falou mal de alguém, e a pessoa quer se vingar. Alguém ofendeu um parente nosso, a pessoa quer se vingar. Ainda somos assim. Isso desde a época que Kardec, que esses espíritos trouxeram essas mensagens, a gente já era. Talvez em graus mais elevados, não é verdade? Eu posso afirmar para vocês, eu era adolescente, eu era isso tudo aí. Desse jeito aí, todo rebelde, me vingava, eu era terrível. Mas, na vida atual, né, depois que eu passei da adolescência, depois que eu tive meus filhos, depois que eu tive mais acesso aos estudos espíritas, eu consegui compreender melhor o motivo das coisas. E hoje, me é forçoso admitir, né, que eu agi errado muitas vezes. Hoje mesmo me lembrei de uma atitude que eu tive imoral com uma pessoa. Vou até contar aqui para vocês o que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava dirigindo o carro, que eu trabalhava com isso, de táxi, e numa distração minha, que eu estava muito cansado, eu estava virando a noite sem dormir, bem, enfim, eu me distraía e o carro bateu no meio fio, subiu a calçada, quebrei a roda do carro, o carro estragou a frente do carro e não tinha como andar com aquele carro só com reboque. E nesse momento, estava ali por perto desse local, um policial da PM. E ele viu o acontecido. Eu saí do carro desolado, porque eu pagava a prestação do carro, era financiado, tinha que fazer dinheiro para pagar as contas. Aquela preocupação de todo ser humano, né? Comum. A maioria, eu acho. Mas, enfim, e preocupado com o que aconteceu, e desci do carro. Esse PM, esse policial, se aproximou. E ele, muito gentil para mim, perguntou se estava, como é que estava, está tudo bem com o senhor? Vocês não imaginam a grosseria que eu tratei esse policial. Eu falei para ele, rapaz, como é que pode estar tudo bem? Tu tá vendo o que aconteceu? Como é que você vem me perguntar se está tudo bem? Claro que não está tudo bem, rapaz. Me deixa em paz. Caramba! Agora, e ele ficou sem graça, coitado, e se afastou. Até hoje eu me arrependo disso. Olha quanta ignorância. Vocês acham que naquela época eu frequentava a doutrina espírita? Vou falar para vocês, sim, eu frequentava sim. Eu trabalhava sim, numa casa espírita. Então vocês dá para ver o seguinte, como é difícil a gente se livrar desse homem velho dentro da gente. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha esses avisos, por mais que a gente saiba que as coisas são imorais, a gente continua a praticar. É muito difícil. É muito difícil? É, claro. Não é fácil. Então, o que eu posso fazer hoje quanto a essa atitude? Esse guarda eu nem sei quem é, não conheço esse policial, nunca mais tive contato com ele, eu me arrependo. Eu vou viver pro resto da vida com esse arrependimento. Então, gente, para vocês verem como é que é o ódio da gente, como é que a gente tem que dominar, aprender a dominar isso. Ok? Então, são isso aí. E como ele fala aqui, né? A instrução dos espíritos, a vingança. São os últimos vestígios, né, dos costumes bárbaros que tendem a apagar. Tomara que apague o mais rapidamente dentro de todos nós. E ele continua. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã, quer dizer, era bem pior. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Ponto. Bem, gente, vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui.
que tem muitos espíritos, né, que já não são os homens, são aqueles espíritos de homens que já desencarnaram, que estão do lado da gente instigando a confusão, a briga. Por quê? Eles gostam disso, gostam de ver confusão. Tem alguns que fazem isso por vingança, né? Que nos odeiam porque alguma coisa nós fizemos contra eles. Alguns outros têm prazer de inspirar a confusão, porque eles gostam. Está na natureza deles. E ele continua. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Que interessante, né? Eu dizia, me afirmava espírita e fiz isso. Ofendi uma pessoa. Não me vinguei, mas ofendi. E ele continua. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoa aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Agora ele está falando especificamente da vingança, tá? A pessoa quando se vinga, ela planeja tudo, né? E faz tudo bem sutil, bem escondido, é bem covarde. Vamos lá. Quando é o mais forte, né, a pessoa que quer se vingar, ele é mais forte, ele precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, né? Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo, sem desconfiança, e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Quer dizer, na covardia, né? Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habitualmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefado quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la. Agora, enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Tá vendo? Infelizmente, é muito macabro uma pessoa se vingar assim, né? Por ódio de alguém, por inveja, sei lá, tem vários motivos. A pessoa caluniar pelas costas, falar mal dessa pessoa para todo mundo, e essa pessoa não está sabendo o que está acontecendo. Por onde ela passa, ela é maltratada porque falaram mal dela, e as pessoas acreditam em tudo que falam, né? Infelizmente, também são culpados. Basta falar uma coisa ruim de alguém que todo mundo gosta de acreditar nisso. Então, a pessoa fica sem saber o que muitas vezes, né? Sem saber o que está acontecendo, ela fica sem saber. As pessoas se afastam dela e ela não sabe por quê. Então, quem se vinga dessa forma realmente é muito macabro. Está arrumando uma dívida muito grande. E ele fala aqui no final: para trás, pois,
com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Quem falou isso foi Jules Oliver, em 1862. Agora ele vai falar sobre o ódio. Número 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes.